Você sabe quem é essa família? E se eu te disser que elas controlam uma boa parte do mundo pelas sombras? Hoje elas controlam ou têm grande participação em diversas empresas pelo mundo inteiro, como vinhos, petróleos, empréstimos e muitas outras áreas que tornam essa família tão poderosa. Atualmente, a família é conhecida como uma das mais, se não a mais rica do mundo. Porém, nem tudo foram glórias na história dessa família. Essa história reserva poder, intrigas, traições e muito mais. Para entender melhor como essa família chegou a tanto poder, a gente precisa voltar para o século XVIII. Existem registros sobre os Rothschilds desde 1577, mas foi em 1744 que a história deles definitivamente mudou, com o nascimento de Mayer Amschel Rothschild. Seu pai era um cambista, um homem responsável por passar os conhecimentos sobre dinheiro para Mayer. Tinha plano de que Mayer se tornasse um rabino, um tipo de líder político religioso naquela época, mas ele acabou falecendo antes de cumprir esse sonho. Mayer era um garoto muito inteligente e tinha grandes habilidades em matemática, o que fez ele se destacar rapidamente em suas funções, a quais envolviam principalmente dinheiro. Mas uma informação é muito importante para que essa história fique mais incrível ainda, a gente adicionar um contexto social daquela época. Naquela época, em 1744, o antissemitismo, que é a perseguição aos judeus, era extremamente forte e recorrente. Então, a família de Mayer era judia, morava em guetos judeus. Naquela época, os guetos eram como um bairro somente para judeus, onde os judeus se agrupavam e viviam juntos. Por isso, lá na frente, a gente vai descobrir que o lema da família partiu dessa função. O antissemitismo era tão forte e presente que era comum que as pessoas usassem braceletes no braço simbolizando que elas eram judeus, porque o preconceito era enorme naquela época. Além de que as portas da casa dos judeus também mantinham um escudo vermelho, a qual mais pra frente dará origem para o nome Rothschild, que do alemão significa escudo vermelho. Ed Mayer faleceu quando ele tinha 13 anos, então ele se tornou meio que o responsável pela casa. A casa tinha 30 pessoas morando juntas, eles eram muito unidos por esse motivo. Eles já nasceram em algumas condições um pouco complicadas, mas foram subindo na vida. Com alguns anos de idade, perto dos 18 anos, Mayer foi trabalhar em um banco, onde rapidamente, por suas habilidades em matemática, foi promovido a sócio júnior, onde ele ficou durante alguns anos aprendendo diversas informações sobre como funcionavam os câmbios das moedas e alguns negócios que já existiam. Esse era o tipo de conhecimento que futuramente faria a família dele se tornar a mais poderosa do mundo em toda a Europa. Para sua casa depois de alguns anos e viu que ainda existia um escudo vermelho na residência, ele resolveu adotar o sobrenome de Rothschild, pois antigamente o seu sobrenome era Mayer Amschel Bauer, e daí sim surgiu o primeiro nome forte na família, Rothschild. Mas agora você deve estar se perguntando, como eles conseguiram tanta riqueza? Mayer naquela época trabalhava com câmbio. Câmbio é basicamente a transferência de uma moeda para outra, conversão. Ele trabalhava com isso e ganhava algum dinheiro. A família já tinha um bom capital, mas foi quando ele soube de um general que gostava de colecionar moedas que as coisas realmente começaram a encaminhar para ele. Mayer trocava algumas correspondências com esse general e descobriu que ele tinha a vontade de ter uma moeda específica, a qual Mayer tinha. Então entrou em contato com ele e ofereceu um preço muito amigável. Se ela custasse 100 libras, ele ofereceu por 40. Assim o general comprou e ficou muito feliz com esse negócio, indicou Mayer para outros amigos e eles foram fazer negócios. E assim Mayer começou a ser bem visto pela elite da Alemanha naquela época. Até que seus contatos e influências o convidaram para ir para o palácio para falar com Guilherme I de Hesse, que era o local onde eles viviam. O homem que estamos agora, Guilherme I, era um príncipe eleito, e ele herdou uma das maiores fortunas da Alemanha inteira naquela época. Não demorou muito tempo até que Mayer começasse a fazer negócios com o príncipe. Além de fazer negócios, ele também começou a cuidar de suas finanças, que naquela época, com certeza, não eram poucas. Mayer cuidou das finanças em momentos críticos da situação de Guilherme da Alemanha, em momentos onde existiam guerras, onde existiam greves, onde existiam crises. Mayer já estava lá cuidando de toda a fortuna do príncipe, deixando com que ele não fizesse nenhum tipo de desastre financeiro e acabasse perdendo tudo. Mas foi em 1806 onde as coisas realmente começaram a alavancar para Mayer. Nessa época estavam acontecendo as guerras napoleônicas, e Napoleão conseguiu invadir Hesse e finalmente dominou o local, forçando Guilherme I a fugir para a Dinamarca.
Ele deixou todas as suas heranças, obras de artes e dinheiro na mão de Mayer, o homem que ele mais confiava para cuidar de todas as suas finanças. Ele deixou o equivalente a 3 milhões de libras esterlinas entre obras de artes e dinheiro. Mayer estava com muito poder e capital na sua mão naquela época. Tendo todo esse conhecimento com dinheiro, negócios exteriores, câmbios e muito mais, Mayer conseguiu usar o capital que ele tinha em mãos para começar a fazer empréstimos internacionais e assim multiplicar o seu capital de forma incrível. Foi a partir dali que ele começou a fazer negócios com outros países, fazendo empréstimos e ajudando em guerras. Foi então que a família Rothschild finalmente começou a crescer e expandir seus negócios. Para a gente entender um pouco melhor como a família finalmente dominou a Europa inteira, a gente precisa voltar mais alguns anos. Os Rothschild tinham um tema na família chamado Unidos, Nós Prosperaremos, coisa que é seguida até hoje em dia na família, e ajudou certamente a família a superar muitos momentos difíceis e importantes em toda a sua história. Em 1770, Mayer se casou e teve o equivalente a 10 filhos, por incrível que pareça, 10 filhos, com a mesma esposa, sendo 5 homens e 5 mulheres. Os homens eram Amichel Mayer Rothschild, Salmon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Kalman Mayer Rothschild e Jacob Mayer Rothschild. Sobre as mulheres na família não existem muitos registros, porque naquela época apenas os homens trabalhavam com dinheiro e acabaram sendo mais notados nessa história. A família já possuía uma grande riqueza devido aos negócios de seu pai, que fazia empréstimos internacionais, trabalhava com câmbio e tinha muita grana naquela época, já era uma família muito poderosa. Mas o pai da família, Mayer, pretendia expandir mais ainda seus negócios. Na cultura judaica, como apenas os homens podiam trabalhar com dinheiro, Mayer tinha um plano de expansão muito ambicioso para aquela época, que mais tarde daria muito certo e tornaria a família extremamente poderosa e dominante na Europa inteira. O plano era o seguinte: Mayer queria expandir seus negócios para cada canto da Europa, então ele mandou cada um de seus filhos homens para algum canto da Europa. Amichel para Frankfurt, Salomon para Viena, Nathan para Londres, Kalman para Nápoles e Jacob para Paris. Cada um abriu seu próprio banco na região em que se instalou, mas vamos falar principalmente do Nathan, o filho que mais se destacou entre os irmãos e mais teve resultado naquela época. O banco de Nathan acabou se tornando uma espécie de banco central da Europa. Foi o que mais cresceu sem dúvida nenhuma. Tudo isso se deve ao fato de que eles tinham uma ferramenta que o próprio governo tentou criar, mas falhou. A comunicação entre os 5 irmãos era muito superior à do próprio governo na época. Eles usavam pombos correios treinados e homens que davam dias e dias de cavalos para entregar apenas uma informação. Só que isso deixava a família muitos passos à frente de muitas pessoas. O que também tornou a família poderosa não apenas por ter dinheiro, mas também por ter informações, algo que era muito raro e escasso naquela época. Nathan acabou trabalhando com várias coisas dentro do seu banco, como bolsa de valores, títulos do governo, empréstimos de dinheiro e empréstimos de ouro. Só que esses empréstimos não eram feitos simplesmente para um cidadão comum que queria abrir um comércio. Ele fazia para governos, príncipes, grandes indústrias, projetos ferroviários, projetos petrolíferos, bancos de todos os outros países e tudo mais. Ele emprestava dinheiro para praticamente o mundo inteiro. Assim como na atualidade, os Estados Unidos, por exemplo, ganham muito, mas muito dinheiro com guerra, os Rothschilds também não deixaram de passar essa oportunidade. Eles ganharam milhões e milhões e muitos milhões mesmo de dólares financiando guerras. Eles conseguiram financiar os aliados britânicos contra o Napoleão, emprestando cerca de 9,3 milhões de libras esterlinas. Para você ter uma noção do poder desses caras, convertendo atualmente seria basicamente 10 bilhões de dólares em empréstimo, que é muito dinheiro, o que trouxe muito dinheiro sequencialmente para a família alguns anos depois. As informações que os Rothschild recebiam eram tão rápidas e eficientes que durante a guerra contra Napoleão, Nathan soube primeiro que o próprio governo sobre o resultado da guerra. Ele sabia que Napoleão definitivamente seria derrotado e a Inglaterra iria entrar em um período mais pacífico, fazendo assim os preços das coisas aumentarem e o país prosperar mais facilmente, já que a guerra estava causando um grande apavoro e alvoroço naquela época. Então isso não era tão vantajoso para os negócios, e com essa informação em mãos, sabendo que Napoleão finalmente iria perder, ele mandou homens espalharem notícias pela cidade inteira avisando que Napoleão estava amassando a Inglaterra e iria invadir a Inglaterra em pouco tempo, causando assim um grande alvoroço e desespero total na população. A bolsa de valores despencou, as pessoas começaram a vender suas ações como água, a preço de banana, cada vez mais desvalorizando. Só que as pessoas não sabiam que isso era um plano de Nathan, e 2 dias depois chegou um soldado da Inglaterra e informou que a Inglaterra estaria vencendo e finalmente a guerra acabaria, o que fez as pessoas ficarem confusas, mas aí já era tarde demais. Nathan tinha comprado boa parte das ações de toda a Inglaterra a preços muito baratos, agora ele tinha a Inglaterra no bolso.
Isso foi apenas um episódio da família Rothschild mostrando todo o poder que eles tinham sobre o mundo. Eles conseguiram praticamente comprar a Europa inteira a preços incrivelmente baratos, causar um pânico enorme e ainda lucrar enormemente com isso. Onde a família se envolvia, eles tinham um resultado positivo. Tanto que cada um dos irmãos em sua própria função teve um sucesso enorme, só que, como citado antigamente, Nathan foi o que mais se destacou. Ao fim da vida de Nathan, foi estimado que seu patrimônio líquido era equivalente a 0,62% de toda a riqueza da Inglaterra. Você tem noção de quanto é isso? É basicamente um homem ter quase 1% da riqueza de um país inteiro. É muita coisa para uma pessoa só. Com o passar do tempo, as pessoas começaram finalmente a entender que a família Rothschild era realmente poderosa e acabaram ganhando o respeito de diversos países pelo mundo inteiro. Preferiam com certeza ter eles como aliados do que inimigos, porque em uma possível guerra, se os Rothschild estivessem do outro lado, você pode ter certeza que eles estariam muito mais fortes do que você. Porém, nem tudo foram glórias e flores e rios de dinheiro para os Rothschilds. Existiram épocas onde eles passaram por momentos complicados e crises, a quais vamos falar no próximo capítulo. Durante a ascensão dos Rothschilds, o antissemitismo era muito forte, como falamos anteriormente, o que resultou em diversas perseguições contra a família e dúvidas, embora tivessem ficado muito ricos, ainda sofriam com isso, porque o dinheiro não consegue te livrar de todos os males do mundo. Mas mesmo passando por perseguições e até mesmo pelo nazismo, a família se manteve e continuou prosperando. A família carregava o lema de unidos, prosperaremos, e em momentos de dificuldade estavam sempre unidos se apoiando. Pense que a família passou por 3 guerras e se manteve até os dias de hoje. Então, com certeza é uma família muito resiliente e poderosa desde sempre. A família também passou por diversos momentos de crise no mundo, mas mesmo sendo afetado negativamente em muitas delas, eles sempre se manteram e se recuperaram devido à sua enorme fonte de contatos pelo mundo inteiro e o apoio interno que eles mesmos decidiram ter pela própria família. Se recuperaram até mesmo da crise mais conhecida do mundo, a Depressão de 29. Ele se ergueu e manteve seu poder e riqueza até os dias de hoje. Mas além de tudo isso, eles também tiveram importância e influência na minha e provavelmente na sua vida também. Quer saber como? Vamos falar disso no próximo capítulo. Muitas pessoas acham que a independência do Brasil aconteceu quando Dom Pedro I gritou "Morte ou independência!" às margens do rio Ipiranga, mas a questão é, será que foi realmente assim? Existe um outro lado da história que conta uma coisa um pouco mais sombria e realista. Na época, 1822, o Brasil ainda era uma colônia e, portanto, não tinha sua independência. Só deixou de ser assim depois de se envolver muito dinheiro. E adivinha quem estava envolvido nisso tudo? Sim, eles mesmos, os Rothschilds. Eles fizeram um empréstimo para a colônia no Brasil na época a juros de aproximadamente 5% ao ano. E dizem que foi um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, o que foi necessário para comprar a independência e mudar todo o destino do nosso país. Porém, essa dívida deixou o país numa situação impagável. Não tinha como o país pagar o valor do empréstimo naquela época, pelo menos. O que ao fim da vida de Nathan deixou ele com alguns atritos com o nosso país, devido ao atraso de muitos pagamentos dos juros desse empréstimo. Dos outros empréstimos aqui no Brasil também, mesma família e outros agentes bancários. O que se estima que os Rothschilds têm lucrado só com o Brasil 87 milhões por ano, aumentando ainda mais o poder da família ao longo do tempo. Eles se manteram poderosos por muito e muito tempo, mas será que eles ainda são os mais poderosos? O lema seguido pela família "Unidos, prosperaremos" foi seguido tanto nos negócios como nos relacionamentos. Pensando em manter sempre a riqueza focada dentro da família, era comum que casamentos entre tios e sobrinhos ou primos de primeiro e segundo grau fossem comum. Era muito comum dentro da família Rothschild, o que perdurou a riqueza da família durante anos e anos, focada apenas no mesmo nome, Rothschild. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família se manteve mais discreta, doando parte de suas luxuosas propriedades e obras de arte que eles possuíam, e não tendo mais tanto destaque como na antiguidade. Os anos se passaram e hoje a família ainda é muito poderosa no ramo financeiro em outras áreas como agricultura, ferrovias, petróleo, entre outras grandes potências do mundo moderno. Estima-se que no auge a família chegou a ter 2 trilhões de dólares de patrimônio. É tanto dinheiro que eles eram considerados literalmente os donos do mundo nessa época. A fortuna da família diminuiu consideravelmente, mas estima-se que a família tenha 400 bilhões de dólares, dividido entre todos os membros da família, que cá entre nós não é pequena. É bem grande. Porém, esse é um valor estimado e não confirmado de fato. Atualmente existem famílias com patrimônio enorme já declarado, como Bernard Arnault, um magnata dos artigos de luxo, com patrimônio de 211 bilhões de dólares. Porém,
é um patrimônio focado em uma pessoa só. Existem diversas outras famílias que iremos falar aqui no canal em breve. Muito obrigado por assistir aqui e até a próxima.